esse termo, teologia bíblica, ele às vezes dá a entender assim, é teologia da Bíblia, né? Mas não é isso, né? Ele é mais específico. Opa! Ele é mais específico que isso. Não? Por quê? Porque quando nós estudamos teologia, a teologia tem vários campos de pesquisa. Então, vou pegar um campo de vocês, o campo das línguas. Aí a gente vai aprender o hebraico, o grego. Então é o campo das línguas, faz parte do estudo de quem faz teologia. Temos também a parte das introduções, de introdução bíblica. A gente vai falar da história da Bíblia, como ela chegou até nós, os manuscritos que existem, as traduções, como que se sucedeu. Depois nós temos também a área que nós pesquisamos sobre a teologia sistemática, que eu acho que tem alguma coisa escrita aí. Aí sim é o estudo sobre Deus. Então o estudo sobre Deus no decorrer das Escrituras nós chamamos de teologia sistemática, o nome. Toda vez que tiver um sistema de pesquisa, um tema em que você perpassa do Antigo Testamento ao Novo Testamento, onde você engloba toda a Bíblia, nós chamamos isso de teologia sistemática, é um sistema. Né? A maioria das pessoas conhece, quem não faz pesquisa, as pessoas comuns do dia a dia, né, eles acabam conhecendo um pouquinho mais da teologia sistemática. É onde eles têm um pouquinho mais de conhecimento. Por quê? Porque é onde se elabora as doutrinas. É lá que estão as doutrinas. Onde que estão as doutrinas da Bíblia? Está na teologia sistemática. Opa! Nós vamos ter essa aula, esse aprofundamento em teologia sistemática. Então, doutrina de Deus, sistemática. Doutrina do Espírito Santo, sistemática. Doutrina da igreja, doutrina dos anjos, né? E aí, as diversas doutrinas que a gente estuda na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós chamamos isso de teologia sistemática. Então, o que é teologia bíblica? A teologia bíblica é exatamente o pensamento teológico de um determinado autor, ou de um determinado período, ou de um determinado bloco. Por exemplo, Antigo Testamento. Teologia do Antigo Testamento é o todo o pensamento dos autores do Antigo Testamento. Como que? Sem recorrer ao Novo. Não pode recorrer ao Novo, porque aí seria já uma sistemática. É mais ou menos assim. Qual era o pensamento teológico de Moisés? Tem coisas que Moisés escreve lá nos 5 primeiros livros da Bíblia que só ele escreveu. Então você sabe que é pensamento dele, especificamente dele, não é? Mas ninguém falou daquilo, só ele. Então a teologia, quem faz isso é a teologia bíblica. Então ela vai pegar toda uma porção. Mateus, qual é o pensamento teológico de Mateus? Como que Mateus? Porque às vezes a gente tem a sensação de que todos eles pensavam de forma igual, e não é verdade. Eles não pensavam de forma igual. Opa, paz. Fiquem com máscaras, tá bom? Então eles não pensavam de maneira igual. Só que tem uma coisa que eu vou passar para vocês. Isso não quer dizer que eles eram contraditórios. Olha, é diferente. Eles pensavam de forma diferente em muitos aspectos, mas não eram contraditórios. Um complementava o outro. É assim que um teólogo cristão conservador pensa, como eu. Tá bom? Outros, se você não é um estudioso conservador, não é um cara que não vê a Bíblia como palavra de Deus, tem estudioso da Bíblia que não enxerga a Bíblia como palavra de Deus. Aí ele vai falar que os pensamentos são contraditórios, um é diferente do outro, ponto final. Quem crê na Bíblia como palavra de Deus não faz isso. Ele vai falar assim, não, realmente os pensamentos não são iguais, mas não são contraditórios, e sim complementares. Certo? É por isso que a gente tem a tendência de harmonizar. Por que a gente harmoniza? O meu TCC de pós que eu vou fazer, eu vou trabalhar a fé e obras em Tiago. Por que a gente harmoniza a justificação pelas obras em Tiago com a justificação pela fé em Paulo? Porque nós acreditamos que eles não estão contradizendo um ao outro, né? E que um está complementando o outro. Se você lê de forma simples, parece que está contradizendo. Aí um estudioso que vai ler de forma não, está contradizendo, ponto final. Mas ele não crê que a Bíblia ela vai se completando. Então você viu? O que é teologia bíblica? Por exemplo, a teologia do apóstolo Paulo. Vou pegar uma palavra só para ajudar vocês. O apóstolo Paulo é a única pessoa na Bíblia inteira que fala assim, olha, você é um em Cristo. Nem Mateus, nem Tiago, nem Hebreus, nem toca nesse assunto. Mas Paulo fala, olha, se você crê em Jesus, então você se torna um em Cristo. A sua união com Cristo. Falar da união com Cristo, você só tem o apóstolo Paulo para recorrer. Só ele falou disso. Não é ninguém. Jesus como nosso sumo sacerdote. Onde vocês acham que está? Vocês sabem onde que está? Hebreus. Só. Não.
Não só Hebreus que fala de Jesus como nosso sumo sacerdote. Isso quer dizer o quê? Que esse é um pensamento teológico do autor de Hebreus. Certo? É isso que a teologia sistemática faz. Ela faz essa pesquisa de forma mais específica. Qual era o pensamento teológico de determinado autor, seja de Moisés, seja dos profetas. Né? Porque os livros não são iguais. Eles são muito diferentes. E os pensamentos de um não é igual ao pensamento de outro. O pensamento de um autor não é igual ao do outro. Isso precisa ser identificado. O estudioso bíblico tem que identificar isso. Sempre. Tem que saber diferenciar. Né? Senão a gente vai estar sempre acostumado a ler como a gente lê na igreja, que é sempre ver como se fosse uma coisa só. Né? E não é errado. Mas se a gente não der uma atenção para as diferenças, a gente não compreende o que a pessoa está escrevendo. Vamos dar um exemplo para vocês? Outro exemplo para vocês entenderem a teologia bíblica. Né? Eu estava lendo um livro só para vocês entenderem, de um brasileiro, um pastor brasileiro, muito famoso, então não vou citar o nome dele. Ele é muito famoso, né, de grandes igrejas aí, e ele resolveu escrever a vida de Jesus. Né? E no livro, eu tenho esse livro, né? Quando ele começou já assim. Aí a gente percebe, no meu caso, que sou um teólogo, já é diferente quando eu leio uma coisa dessa. Né? O meu olhar já muda. Quando a pessoa fala assim, eu fiz aqui uma perfeita harmonização dos evangelhos. Aí a pergunta que eu faço é assim, poxa, eu estou no século XXI, até hoje ninguém conseguiu. Em 20 séculos de história da igreja, em mais de 2000 anos de história, ninguém conseguiu fazer essa harmonização perfeita. Ele é o único que consegue. Aí você já desconfia do livro, não é? O que eu vou fazer é desconfiar. Puxa vida, será que Deus só usou ele em todo esse tempo de história? Ninguém mais. É o homem do cabelinho branco? Ninguém mais. Aí a gente desconfia. Não que eu seja com, não que assim. Eu estou falando assim, eu desconfio do livro, tá? Não dele, tá? Do livro, tá bom? Das conclusões que ele chegou. Eu falo assim, como que ele chegou nessas conclusões? Quem ele recorreu? Essas coisas que o estudioso às vezes é chamado de incrédulo. Vocês sabem que o teólogo, quando ele estuda muito, tem gente que acusa o teólogo de incrédulo. Mas é por causa disso. Não é que ele é incrédulo, ele olha toda a história. Mas já dá pra ver que é mentira. Então. Não tem como. A gente olha toda a história. Perfeito. E assim, essa desconfiança é uma desconfiança respeitosa. E não é uma desconfiança de que Deus não usa outra pessoa. Mas é como a gente pesquisa toda a história, a gente sabe que tem coisas que é difícil de harmonizar. E uma pessoa vem e apresenta como se fosse. A gente vê. Enquanto algumas pessoas enxergam isso como espiritualidade, eu enxergo como soberba. Vocês perceberam a diferença? Para mim, puxa vida, isso é uma coisa que ninguém consegue. É falta de humildade, como você fala assim, ninguém conseguiu, mas eu consigo. Não é? Vocês perceberam? Né? Então, assim, a teologia bíblica, ela trabalha isso. Então, por exemplo, Mateus tem o seu jeito de escrever, Marcos tem o seu jeito de escrever, Lucas tem o seu jeito de escrever e João tem o seu jeito de escrever. E não é igual não, gente. Às vezes vai dar diferença mesmo. Né? Então, quando forem pregar, a dica que eu dou para vocês, se você for pregar em Mateus, fique em Mateus. Você pode ler Lucas, pode ler as passagens paralelas, mas na hora de pregar, dá uma atenção maior para o texto que você está lendo. Porque senão você vai ler uma coisa na outra lá e você pode acrescentar uma coisa que Mateus nem queria que tivesse. Se Mateus tivesse colocado aquilo que estava em Lucas, Mateus tinha colocado. Vocês perceberam? Se ele não colocou, foi porque o Espírito Santo falou, é desse jeito que eu quero. Vocês entenderam? Então, a teologia bíblica ela faz isso, ela respeita a ideia do autor, ela respeita a mensagem que o escritor está trazendo. Tá bom? Vamos lá. Então vamos falar um pouquinho de Antigo Testamento, que é uma coisa que é interessante a gente pegar. Olha, por muito tempo e ainda hoje, o Antigo Testamento tem sido chamado de Velho Testamento. Né? Você já deve ter ouvido falar, né? Ou vamos falar do Velho Testamento. Isso se deve ao fato de sermos nós, os cristãos, que temos o Novo Testamento. Daí nos referimos à Escritura hebraica como Velho Testamento. Há, contudo, uma forte tendência nos círculos acadêmicos de utilizar uma terminologia mais apropriada para o Antigo Testamento. Há diversas possibilidades, tais como Bíblia hebraica, Bíblia judaica, Bíblia de Israel, Tanakh, vamos pegar aqui o Primeiro Testamento. Bom, por que isso, gente? Porque assim, para nós cristãos, nós temos dois testamentos. Né? Primeiro e o segundo, o Antigo e o Novo. Para o judeu, por exemplo, a Bíblia dele é só a Bíblia hebraica. Essa é a Bíblia dele. Então você vai evangelizar um judeu.
Aí você fala assim, ó, vamos ler lá no Velho Testamento, o cara vai olhar para você, mas quem disse que é velho? Da onde você tirou isso? Para mim é tão novo. Para mim é novo e atual. Para você é velho, mas para mim não. Vocês perceberam? Então na academia eles procuram usar esse termo. De vez em quando eu uso o termo Bíblia Hebraica, né? Bíblia Judaica eu nunca usei. Né? Mas de vez em quando eu uso Bíblia Hebraica ou Primeiro Testamento, dependendo, vocês podem escutar eu falando isso. Mas é por quê? Para não ficar só no velho e antigo, né? Por isso, para fugir dessa terminologia. Tá bom? Porque é uma terminologia muito nossa. Né? Por exemplo, ela não seria adequada para falar de Jesus, por exemplo, para um judeu, né? Você já teria problema, né? Conversar com um judeu sobre isso. Então, se você quer ganhar, você tem que tentar ser o mais respeitoso que você puder. Aí você ganha, né? Então, às vezes você vê com uma pequena palavra a gente não percebe e pode dar um ar, né? Puxa vida, ó, meio que desrespeitoso para a pessoa que ouve. Então, tem que sempre tomar esse cuidado, tá bom? Então, assim, Antigo Testamento, a nossa Bíblia é o quê? Antigo e Novo, são os dois. Né? Para os judeus é só um antigo. Né? Eles nem usam o termo antigo, eles usam Bíblia Hebraica, Bíblia Judaica, eles usam Tanakh. Né? Vamos falar um pouquinho da relação entre os testamentos agora. Ao longo da sua história, o cristianismo tomou várias posturas em relação ao Antigo Testamento. Nos seus primórdios, na era apostólica, quando ainda não havia o Novo Testamento, as Escrituras se constituíam apenas a Bíblia Hebraica, grosso modo. Seu uso foi, via de regra, cristológico e messiânico. Isto é, ela foi lida como texto de provas aplicadas a Jesus para fundamentar o seu cumprimento. Aí nós temos alguns modelos da relação entre os testamentos. Quando nós fazemos a relação entre os testamentos, nós vamos ter várias posições. E os estudiosos têm várias posições mesmo, não é unânime nesse ponto. Todas elas, né, têm o seu ponto de verdade aqui, mas nenhuma é completa. Tá? Só para a gente saber. Quando os escritores do Novo Testamento se referiam ao Antigo, eles usavam exatamente nesse modelo. Eles liam o Antigo com um olhar em Jesus. Né? E era assim que eles interpretavam o Antigo Testamento. Aí, por isso que às vezes a gente pega um estudioso de Antigo Testamento, eu já peguei alguns, e eles têm uma certa paixão pelo judaísmo, né? Eu encontro muito isso. Né? Então, para eles, a interpretação do Antigo Testamento autorizada é a interpretação judaica. Aí eu falo para eles assim, tudo bem, eu tenho todo respeito, não deixa de ser uma forma de enxergar o texto, mas essa não é a forma cristã. Tem que ter essa diferença, tem que saber disso. Quem são as maiores autoridades do Antigo Testamento? Os judeus? Pode até ser, mas dentro da interpretação judaica também tem toda a sua tradição, e a tradição judaica é colocada lá. É por isso que tem o Midrash, o Talmud, né? Os outros escritos que eles têm lá, que eles têm vários lá, né? Escritos, os Targums, né? E tem esses montes de modelos de escritos lá no mundo antigo, mas são modelos com tradição judaica. Né? É por isso que quando a pessoa, professor, mas você não pode falar então que existe algum indício lá, no princípio criou Deus os céus e a terra, do Elohim, não tem nenhum indício ali de... Você não pode falar que é a Trindade. Eu pergunto, por que eu não posso falar que é a Trindade? Porque a interpretação judaica não crê na Trindade, então eles não vão enxergar a Trindade lá. Não é? Mas eu creio. Eu falo assim, pode não estar claro especificamente dizendo, olha, é uma Trindade ali, mas ali já dá uma ideia de uma certa pluralidade em Deus. Não é? Por isso que ele está usando o termo plural. Eu, como cristão que acredito na Trindade, eu enxergo a Trindade ali. Não de forma clara, específica, mas um pequeno indício sim. Mas a minha interpretação é o quê? Cristã. Certo? E aí a gente tem que escolher. Então, você pode optar por uma interpretação cristã? Pode, porque foi isso que os escritores do Novo Testamento fizeram. Então, por exemplo, quando por exemplo, Mateus vai dizer que José levou Jesus para o Egito, ele vai usar o termo de Oséias. Do Egito chamei meu filho. Se você fizer uma interpretação lá de Oséias e ficar só lá em Oséias, aquela passagem está se referindo a Israel. Aquela passagem não é para Jesus, é para Israel. Não é uma profecia para Jesus no sentido técnico. Ele escreveu pensando no Messias futuro. Não, ele nem pensou no Messias quando ele escreveu aquilo. Não era nem a cabeça dele Messias, né, de Oséias. É simplesmente se referindo a Israel que estava no Egito, né, no período da escravidão, e Deus o chamou
para a libertação. É isso que o texto está dizendo lá em Oséias. Só que quando Mateus escreve, ele vai dizer assim, olha, Jesus foi levado para o exército, para o deserto lá para fugir, foi para o Egito para fugir do Herodes, quando era pequenininho, para que se cumprisse o que está escrito em Oséias, do Egito chamei meu filho. O que o Mateus fez ali? Ele interpretou a passagem de Oséias à luz de Jesus. Certo? Vocês perceberam? Ele trouxe uma coisa diferente que o judaísmo fazia até então. Mas ele fez isso inspirado pelo Espírito Santo. Certo? Vocês perceberam? Então tem que ter essa consciência na hora que vocês estão lendo, da leitura que vocês estão fazendo. A leitura cristã, ela vai colocar Jesus no Antigo Testamento. Isso é leitura cristã. Não é leitura judaica. Tá bom? Então, mas a leitura judaica nós respeitamos? Sim. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque é muito fácil nós trazermos judaísmo para o cristianismo. E está lotado, gente, nas nossas igrejas. Tem gente na igreja que toca chofar. Tem gente que está pondo roupa judaica no culto. Né? Tem igreja que tem... Como é o nome? Da Arca da Aliança. Né? Isso aí é o quê? O que é isso, fazer isso? É você pegar, judaizar o cristianismo. Né? E a gente às vezes não tem noção disso. Né? Só que a leitura cristã não é essa. A leitura cristã é outra. É diferente. Tudo bem? Tem uma igreja lá no Osasco que fez um culto com os varões. Vamos falar o nome, quem fica pode ir. Mas ele fez os sacerdotes, os varões, entrar com arca. Entrar com arca. Os cantores são levitas. Ninguém Então, nasceu da tribo de Levi, mas é tudo lá, levita, né? E aí levou a arca lá e vamos lá pela... Meu, não, é isso, gente. Assim, quando fez assim, foi assim, embora. Então tenham, saibam de Isso aí era com deles lá, mas já é. O tempo dele agora não são o nosso tempo. Isso, né? Acabou, lá. O nosso exemplo, a gente tem que ler, o que serve para nós aqui é o que está ali, ó, nas cartas de Paulo. É. Por isso, aí só que agora, quando a gente lida com o antigo, por isso que eu falei isso daí, quando a gente lida com o antigo, a gente tem que ter alguns modelos, ó. O modelo de contraste, que é aquela, antigamente disse assim, hoje eu vos digo, quando Jesus fez. Né? Jesus trazendo novas interpretações para a lei. O modelo de ultrapassagem, como se o antigo fosse ultrapassado. Tem gente que tem essa visão. O modelo de desenvolvimento, que é o modelo de que, por exemplo, o cânon vai se desenvolvendo e vai se completar no novo. O modelo de emancipação, né, que é um modelo em que, por exemplo, o novo vai trazer toda uma emancipação. E o modelo de combinação. Todos eles são interessantes. Então tem gente que já vê totalmente como ultrapassado, outros não. Eu não vejo como ultrapassado, porque senão é a nossa Bíblia, se a nossa Bíblia não é ultrapassada. Então assim, vai ser, o modelo de contraste de ultrapassagem eu não uso. O de contraste até em parte sim. Mas o de ultrapassagem eu acho que quando Hebreus diz, com referência às coisas que eram sombras, tudo bem. Né, em alguns aspectos que o Hebreus trouxe. Tá? Mas assim, essas são formas que os estudiosos têm feito a relação entre os testamentos. A gente só consegue entender de verdade o novo recorrendo ao antigo. Né? O antigo tem que ser referência em muitos aspectos. Qual a melhor forma de entender o Apocalipse? Indo para o antigo, senão a gente não consegue entender. Você tem que ir para o antigo, porque tem um monte de símbolo lá. A imensa maioria daqueles símbolos tem no antigo. Então você vai conseguir compreender um pouco dos símbolos do Apocalipse recorrendo à literatura do Antigo Testamento. Você vai ter que ler Ezequiel, vai ter que ler Zacarias, vai ter que ler Daniel, vai ter que ler os livros do Antigo Testamento que fazem referência àqueles símbolos que estão lá. Aí a gente consegue ter uma ideia. Então o Antigo Testamento é importante, tá bom? Então eu não acredito que ele seja ultrapassado no seu todo. Mas a gente precisa ter essa leitura cristã quando se lê. Assim que se faz teologia bíblica. Bom? E tomar cuidado para não trazer os aspectos judaicos para o cristianismo. Não? Então é importante isso, porque na hora que nós fazemos teologia, essas coisas nós vamos levar em consideração. Qual é a importância de Israel para a história do mundo? É importante, mas será que é tão importante assim? Não é? A gente às vezes acha que é de uma importância muito maior do que realmente é. Né? Tá bom? Então tem o seu valor, tem a sua importância. Então isso tem que ser respeitado. Mas muito cuidado para a gente não judaizar, por exemplo, o cristianismo. Né? Esse aí é o grande risco de trazer os excessos. Tá bom? Né? Deus tem promessas, Deus tem bênçãos tanto para Israel como para a igreja. Tudo isso é tranquilo. Mas a gente precisa saber fazer leituras voltadas mais com um olhar cristão.
Né? Eu, particularmente, eu posso falar para vocês, eu acredito que todas as bênçãos, eu vou falar a minha interpretação, tá? Todas as bênçãos que Deus tem para Israel, né, e que ainda não se cumpriram, ela vai se cumprir somente através da igreja. Essa é a minha interpretação, a minha pessoal, tá? Eu acredito que tanto hoje, como lá no futuro, como lá na leitura do Apocalipse, se algum judeu for abençoado por Deus, ele vai ter que passar por Jesus. De alguma forma ele vai ter que crer em Jesus. Eu não enxergo assim o cumprimento das promessas do Antigo Testamento que não se cumpriu para Israel passando fora de Jesus. Não é bem cristã essa leitura? Bem cristã, né? Pode não ser, pode ser que ele não seja um crente da Assembleia de Deus, um judeu, pode até ser que não. Pode ser que ele se converta numa igreja lá específica, lá que está mais próximo lá dos judeus. Lá. Tem até igreja já que judaísmo messiânico, tem algumas alternativas lá. Pode ser que o cara se converta nesse tipo de igreja, mas ele vai passar por Jesus. Essa é a minha interpretação. Né? Eu não acredito assim que Deus vai trazer um avivamento para ele sem passar por Jesus. Né? Vai ter, e aí eles vão ser incorporados, vão fazer parte da igreja. É assim que eu acredito. Tá? Essa é a crença que eu tenho. Tá bom? Então, eu acredito que todas as bênçãos que estão lá no Antigo Testamento, né, algumas são específicas para o povo judeu mesmo, mas mesmo aquelas específicas para ele, vai passar pela pessoa de Jesus. Porque a Bíblia diz que todo o poder foi dado a ele. A ele, a Jesus. Tá bom? Mas tem pessoas que vê os dois trabalhando de forma paralela. Tem estudiosos que vê, com todo respeito a isso, claro. Né? Enxergam de forma paralela. Aí eles falam, eu já li muito, porque assim, eu já tive essa posição, de que Israel seria o relógio do mundo. Né? Eu não acredito que Israel é o relógio do mundo. Né? Eu acredito que tem coisas que são deles lá, mas a leitura que eu faço é só a leitura que nós temos hoje. Não. Aquilo que eu vejo no Antigo eu passo pelo Novo, então eu trabalho de forma complementar. Eu estou muito mais próximo aqui da emancipação, da combinação e do desenvolvimento. Menos de ultrapassagem e contraste. Eu estou mais próximo desses três aqui. Tá bom? São formas de fazer leituras, mas você vai pegando, quando você vai estudando e você vai pesquisando, vocês são teólogos, vocês vão estudando e vão pesquisando, vocês vão ganhando, vocês vão tendo as suas posições também. Né? Aí vocês vão formando lá a base teológica que vocês têm, e vocês precisam ter essa base completa. Por quê? É por isso que se faz teologia, para a gente criar uma base e a gente construir o nosso edifício dentro dessa base. Tem que fazer isso, porque senão a gente mistura tudo. Aí mistura tudo. Mas senão se a gente souber cada posição. Ó, o que é interessante? O interessante é vocês pegarem lá um vídeo do YouTube de um determinado pregador e você saber exatamente quem é esse pregador. Olha, o cara é reformado? É reformado, você tem que identificar. O cara é liberal? Opa, aquilo ali é teologia liberal. Aí você fala, eu não sou liberal, então não vou concordar muito com aquilo. O cara é pentecostal? Você percebe, opa, isso aqui é uma teologia pentecostal. Você tem que identificar, né? É uma teologia mais tradicional, batista? É uma teologia mais metodista? Né? Você tem que identificar as posições teológicas da pessoa que está pregando ou ensinando. Né? Você precisa saber identificar isso. Aí depois você vai absorver aquilo que é importante para você. Certo? Né? Porque a gente é muito acostumado, quando se faz teologia bíblica, e aí que a teologia bíblica é importante. Ela faz a gente enxergar o texto conforme o autor está lá. Agora, eu vi um vídeo recente, eu tenho que trazer isso para vocês, porque agora o Banco Central criou o Pix, né? É um novo modelo de moeda aí. E já tem gente identificando o Pix como o número da besta. Né? Aí eu chego assim e falo, puxa vida, como se o número da besta fosse algo assim... algo enganador, algo que fosse enganar. E não é, o número da besta não é isso. O número da besta todo mundo vai saber o que é. Quando você lê lá, você lê um líder, sendo um líder mundial, que depois a gente identifica a besta como anticristo, né? Ela é identificada como anticristo, apesar de só Paulo citar, só João citar anticristo, nem Paulo usa o termo. Olha que coisa interessante, quem fala anticristo? Só João. Não tem mais ninguém na Bíblia que usa a palavra anticristo. Nem Paulo. Paulo fala de homem do pecado. Ele nem fala que é anticristo. São nós que identificamos. Nós que associamos. Dependendo do estudioso que você vai ler, o cara não vai fazer essa identificação. Ele vai falar, não, o homem do pecado é uma coisa, é coisa de Paulo, o anticristo é coisa de João, a besta é coisa do Apocalipse. Né?
Só que nós fazemos sistemática, lembra? Então quando você junta o homem do pecado com o anticristo e a besta, você está fazendo sistemática. Percebeu? Já é teologia sistemática aí. Você que está fazendo as associações. Então, e não está errado, eu também acredito assim. Mas aí, mas aí eu acredito assim. Mas aí a gente precisa saber. Então, quem fala do número da besta é só o Apocalipse lá. O Apocalipse não fala nada de que, por exemplo, ele só fala que é um número ainda que precisa de sabedoria para entender, mas vai ser um número para comprar e vender, e vai ser um número que o anticristo está atuando. Gente, eu posso falar uma coisa para vocês, eu vou falar para vocês sem errar, tá? Aí vai parar esses detalhes. Quando o anticristo aparecer, todo mundo vai saber. Não tem mistério nenhum, tá? Todo mundo vai saber. E quando colocar o número da besta, todo mundo vai saber também. Porque vai ser um governador geral. Ele não vai enganar ninguém, gente. Ele não vai enganar ninguém. Tem uma parte da teologia sistemática que acredita que talvez lá o povo judeu possa ser enganado lá. Mas isso é uma teoria, tá? Mas, veja bem, o ano passado, esse ano que já que nós estamos falando sobre o governo mundial, o Papa, ele fez uma reunião geral, né? Só que não foi concretada porque passa a pandemia. Que chamou todos os governos mundial, os pastores de todas as religiões, para fazer essa reunião geral. De macumba, tudo. Ecumenismo. Tudo. Mas tudo. Os presidentes. E essa tem uma carta girando no país. Está girando sobre essa convocação de novo, geral de novo. Para tentar fazer o ecumenismo. Mas já tentou isso há muito tempo. Mas isso aí já é um andamento para o anticristo. Mas não funciona. O anticristo a questão religiosa assim, do ecumenismo não funciona, não tem como. Porque sutilmente, né? Ninguém vai conhecer quem será. Isso, então, quando ele aparecer, todo mundo vai saber. Assim, quando ele vir devagarzinho, vai ganhando poder, talvez a gente não saiba. Mas assim, no momento que ele aparecer, todo mundo saberá quem é. É muito tranquilo isso, viu? Pelo menos quando a gente lê o Novo Testamento, a gente não vê... É só ler lá no Novo Testamento falando. Aí vocês observam lá que assim... a gente não sabe quem é isso, a gente não vai saber quem é. Mas a partir do momento que ele aparecer, todos saberão quem é. Né? Quando ele se mostrar mesmo. Antes, talvez a gente vai ter dificuldade. Mas a hora que ele aparecer... Né? Aí depois vai ter o número da besta só depois disso. Né? Então assim... Não vai ter mistério, não vai ter esse negócio, será que é isso, será que é aquilo. Toda vez que fizer essa teologia vai falhar. Pode ter certeza. Vai falhar. Esse aqui é o número da besta, vai falhar. Não adianta fazer, não vai. Gente, eu leio as literaturas antigas, eu leio os jornais, Batista, os jornais, o Mensageiro da Paz. Já li todos, eu já li dos anos 70 já. Todos não, desculpa. Já li várias. Né? E se você pegar... Por isso que eu falo que é sistemática. Quem era o anticristo dos anos 70 não é igual ao de hoje. Aí a gente fala assim, a Bíblia não muda, né? A Bíblia muda. E por que muda as posições? Vocês entenderam? Porque são nós que criamos a teologia conforme a nossa realidade. Né? Então nós vamos chegando a conclusões. Uma vez eu vi um livro de um estudioso falando que uma das grandes potências que iriam resistir ao anticristo seria a União Soviética. Esse livro é dos anos 80. Existe a União Soviética? Nem existe mais a União Soviética. Já separou um monte de país, agora é Rússia. Você percebeu? Então, caducou aquele livro. Caducou. Vocês perceberam? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a gente quer... A Bíblia ela vai dar dicas, ela vai dar indícios. Né? Então, a gente consegue enxergar os olhares através disso. Mas não tem necessidade. Se você for fazer teologia para fazer coisas muito claras, principalmente como o futuro, a grande chance de errar é maior. Não é? A grande chance. Por isso que assim. Então, por exemplo, o anticristo já foi tanta coisa no decorrer da história, mas se você lê conforme o Mateus está escrevendo, conforme o Apocalipse está escrevendo, você fica mais tranquilo. Né? Você fala, não, mas o que o Apocalipse está dizendo de verdade? Né? O que Paulo está dizendo? Aí você está fazendo teologia bíblica, certo? Aí depois você junta na sistemática. A sistemática só pode vir depois da teologia bíblica e não antes. Fazer teologia sistemática antes da teologia bíblica, você inverteu a ordem, vai dar problema. Primeiro você tem que entender o que os autores falam. O que Mateus está falando desse assunto. Aí depois você vai juntar o mesmo assunto que os autores estão fazendo. Por isso que a teologia sistemática é tão diferente de igreja para igreja. Né? Ela é uma construção humana.
Já estou falando para vocês de cara, é uma construção humana. Isso não quer dizer, por isso que teologia é ciência humana. Mas isso não quer dizer que o Espírito Santo não é, o Espírito Santo atua. Eu sempre falo para vocês, o que o Espírito Santo faz é divino. Aí isso a gente não estuda. Certo? A gente não estuda isso. A atuação do Espírito Santo a gente vê conforme está a Bíblia, conforme a Bíblia fala. Mas como o Espírito Santo age na minha vida, não tem como ninguém saber, só eu sei. E só eu consigo descrever mais ou menos como ele fez, é isso? O que o Espírito Santo faz na sua vida, conforme Deus trabalha no seu coração, não tem como eu fazer, não tem nem como eu estudar. O que eu posso fazer é dizer assim, olha, dizer o que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo, nas suas diversas passagens, é isso que a gente consegue fazer, não é? E fazer as leituras do Espírito Santo conforme os autores colocam, né? Conforme os autores falam do Espírito Santo, nós vamos colocando. A gente estuda o Espírito Santo no Antigo Testamento, né? Então por que a gente crê? Porque é teologia sistemática, né? A gente consegue chegar lá, são leituras cristãs. Então, sempre tem isso quando vocês estiverem estudando, sempre, tá bom? Então, sempre identificando, quando se fala de escatologia, a gente vai falar lá na teologia sistemática, sempre identificar, essa é uma posição dispensacionalista, essa é uma posição amilenista, essa é uma posição pré-milenista, saber identificar o estudioso que está trazendo o estudo. É importante a gente ter isso. E aí você fica com a sua, claro, dispensacionalista, pré-milenista, pós-milenista, tá bom? Aí você fica com a sua posição. Aí você consegue identificar a outra. Mas assim, quando se fala principalmente do futuro assim, tem umas que são melhores, por isso que eu falo, você percebe umas teologias um pouco mais bem desenvolvidas, outros não tanto desenvolvidas. Mas você não pode acusar, por exemplo, o outro de estar fazendo heresia, né? Já seria um pouco soberbo da sua parte, ou da minha parte, né? Falar que aquele ali é um ensino herético, porque nem aconteceu ainda, gente. Não é? Vocês perceberam? É uma coisa que está lá para o futuro. Aí eu vou acusar o outro. Você quer ver uma coisa que... Aí sim a gente pode falar que é heresia? Aí sim você pode falar. Jesus não vai voltar. Aí você fala, não, isso é heresia. Por quê? Porque a Bíblia é muito clara que ele vai voltar. Não é? Agora, se ele vai voltar antes da tribulação, depois da tribulação, a gente ainda vai debater muito para chegar numa conclusão. Né? Mas se todos dizem que vai voltar, ótimo, então não é heresia. Tá bom? Pode ser que um esteja certo, o outro não tão certo, vai depender muito do estudioso para o estudioso e da defesa que ele faz. Tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês serem abertos aos outros estudiosos, para vocês serem abertos às outras pesquisas. Tá? E mesmo assim, sentar com a pessoa como irmão em Cristo. Seja ele um amilenista, seja ele um pós-milenista, seja ele um reformado, seja ele um pentecostal, vocês possam sentar à mesa e ter comunhão, mesmo que não concorde com tudo. É por isso que eu estou falando essas coisas. Tá bom? É isso que o estudo faz. Vamos lá. Como agora deu uma paradinha. Isso, agora foi. A relação dos testamentos, que eu falei da teologia da exegese como a base para a teologia bíblica, né? A teologia bíblica é a teologia sistemática que eu acabei de falar para vocês. Não é? Então, o ideal para chegar na sistemática é assim, começa com a exegese. O que é a exegese? Análise do texto. Análise da passagem. Começa com lá. Depois a gente vai buscando a teologia bíblica. Qual é o pensamento do autor, né? Ou dessa porção da Bíblia sobre o assunto. Aí depois a gente parte para a sistemática por último. Aí, depois da sistemática ainda tem a aplicação. Você vê que é um caminho longo, né? Como que eu aplico isso? Então assim, eu estava vendo um debate sobre... nós estamos falando de estudiosos que escrevem livro que é traduzido para o mundo inteiro, tá? Eles estavam sentados numa mesa e debatendo essa questão da pregação, né? E um deles é excelente aplicador. Ele fala para o nosso tempo, você fica admirado. Para você ter ideia, ele trouxe um sermão para o parlamento inglês, com a primeira-ministra inglesa, né? Ele pregou lá. Olha de quem que nós estamos falando. E ele aplica, ele fala para a nossa época, não é? Só que ele mesmo reconhece. Aí ele sentou com um irmão que ele é um exegeta. As duas pregações não são muito diferentes. Enquanto, por exemplo, o Carson prega, fica dentro do texto lá e não sai, né? E prega o que está no texto lá, ele não sai do texto, gente. Eu já vi várias mensagens dele, ele não sai dali. Ele fica ali, ó, e fica preso no que está escrito lá. E não foge. É o estilo dele.
né? E prega assim, que é uma aula, é uma pregação, é uma aula que você sai assim, você aprende aquela passagem ali. Você sai de lá, depois de ouvir o Carson, aquela passagem você sabe exatamente o que está escrito lá. Você aprende de verdade, né? O Keller, o Tim Keller não, o Tim Keller ele fala para a nossa época. Ele faz associações com o mundo moderno de uma forma brilhante. Aí o Tim Keller fala isso, ele fala, o Carson fala assim, olha, a gente precisa ser mais, tá ali mais no texto, né? Aí o Tim Keller ele fala, só que o Tim Keller é tão brilhante na aplicação que ele fala assim, gente, é que eu já estou há anos pregando.